momento que eu consigo aumentar a largura de banda, né? Aumentar minha capacidade de raciocínio, o que eu tenho que fazer? Aí sim eu coloco educação, tá? Então, depois que tu estruturar essa parte básica, ambiente, estrutura o processo de tomada de decisão, simplifica a gestão, faz tudo isso, aí sim tu vem com a parte educacional. E aí tem um estudo muito interessante que mapeou 113 países. Ou seja, é muita coisa, né? E aí ele estava exatamente avaliando se a educação financeira teria um efeito sobre a pobreza. E o que ele conseguiu avaliar nesses 113 países foi que sim, que há um efeito negativo e significativo da educação financeira, do conhecimento financeiro da pobreza. O que significa isso, né? Ser uma relação negativa? É que quanto maior o conhecimento financeiro, menor a pobreza. Países que têm maior nível de conhecimento financeiro são países que têm um menor nível de pobreza. Então, é uma estratégia que, sem dúvida nenhuma, tu incorporar, e aí eu diria, né, não só o conhecimento, mas a atitude e o comportamento, tu estruturar uma sociedade que tenha a alfabetização financeira real e não só o conhecimento, isso é muito rico. Só que essa pessoa, ela só vai aprender, ela só vai conseguir absorver aquele conhecimento se ela tiver largura de banda. Então, a primeira ação que precisa ser tomada por uma pessoa que viveu escassez ou que vive escassez é justamente ampliar a largura de banda dela para depois embutir educação. E aí, ao embutir educação, realmente a gente consegue avançar bastante. Uma outra estratégia, a partir disso, é autonomia. Por quê? Muitas vezes a gente olha e pensa assim, mais dinheiro reduz ansiedade, reduz depressão, melhora bem-estar. E isso é verdade, tá? E tem vários estudos que nos mostram que essas estratégias de enfrentamento via distribuição de renda, por exemplo, estratégia de distribuição de renda única, o próprio Bolsa Família, essas estratégias, elas são benéficas para minimizar o estresse dessas pessoas, porque como eu falei no episódio passado, das repercussões mais importantes é justamente o estresse. E elas ajudam a melhorar isso. Melhora o estresse, menor a ansiedade. Então, a saúde emocional da pessoa melhora. Só que se eu não atrelar isso a alguma estratégia que faça com que a pessoa, ela aumente largura de banda, se desenvolva e consiga sair desse ciclo, na verdade, eu estou tornando aquela pessoa prisioneira. Só realizar distribuição de renda faz com que eu aprisione aquela pessoa. Porque aquela pessoa ela não vai ter condições de ter uma vida diferente. Porque ela não consegue sair dali. Portanto, a distribuição de renda ela pode ser uma solução, sim. Só que ela precisa vir com condicionalidades. Que é fazer com que essa pessoa ela tenha um acesso a um conhecimento, mas antes de ter acesso a esse conhecimento, que seja ajudada a mudar essa estrutura, a simplificar essa estrutura de gestão financeira. Em outras áreas também, né? Inclusive do ponto de vista relacional, assim. Existe muito estresse também em termos de relacionamento, de briga, de agressividade, justamente porque são pessoas que têm uma resposta ao estresse maior. Então, vai ter um ambiente mais hostil. Controlar essa hostilidade nesse ambiente, reduzir estresse nesse ambiente, fazer com que essas crianças dessa família façam um esporte, façam atividade física, fazer com que essa mãe faça um esporte, uma atividade física. Tudo isso vai fazendo com que vá acontecendo uma regulação emocional. E aí eu vou construindo essa regulação emocional, eu vou dando subsídios, né? Inclusive em termos de estrutura, olha, tu tá ganhando esse valor aqui do bolsa, sei lá o quê, mas eu vou guardar aqui separado para ti tanto, e aí eu já tô separando para ti. Tudo isso é muito benéfico, né? Vai construindo uma estrutura que a pessoa vai construindo um ambiente, eu posso respirar. E a partir disso, incentivar a autonomia. E aí tem um artigo muito interessante que ele foca justamente na construção da autonomia dessas pessoas. Ele vai ter como base a teoria da autodeterminação, junto, né, com a ACT, que é a teoria de aceitação e compromisso. E a teoria de aceitação e compromisso, ela tem esses 3 pilares.
Ela tem o pilar de autonomia, de relacionamento e de competência. Se eu consigo fazer com que essa pessoa perceba que ela pode ter competência para mudar de vida, que ela tem um bom ciclo, né, de relacionamento, que não é um ciclo de relacionamento de agressividade, e que ela tem autonomia para fazer isso, então que ela desperta aquela motivação da mudança, com isso eu realmente consigo fazer com que ela, sabe, vai para outro nível. Então, eu acho muito interessante, assim, que esse artigo, ele sugere que criar essa autonomia e não só simplesmente, né, a transferência de renda, que isso vai fazer com que eu tenha uma alteração comportamental duradoura. E que ao ter uma alteração comportamental duradoura, eu vou conseguir justamente colher os resultados que eu estou buscando. Então, essa discussão é bem interessante. Enfim, esses eram os tópicos que são os tópicos tradicionais. Agora eu quero trazer um tópico polêmico. Então, o tópico, né, que é o tópico normal é esse. Aumento largura de banda, aumento a folga, aumento a partir disso o conhecimento e também aumento a autonomia. Estruturando isso, melhor largura de banda, com isso melhor gestão, melhor conhecimento, melhor autonomia, tem um comportamento direcionado para mudar esse ciclo. Então esse é um caminho bem estruturado, bem pré-estabelecido. Aí tem um outro artigo que é muito interessante que eu resolvi trazer aqui de discussão, que vai gerar muita polêmica, mas que eu acho que vale muito a reflexão. O artigo fala sobre o seguinte: todo mundo sugere que para aumentar, né, para quebrar a pobreza, eu tenho que simplesmente aumentar a renda. E aí ele diz, não é assim, esse não é o caminho. Na verdade, eu tenho que diminuir o desejo. E aí ele discorre tudo sobre exatamente este tópico. Eu preciso reduzir desejo, porque ele diz o seguinte: nós não estamos vivendo uma crise de escassez. A crise maior que nós estamos vivendo é dos excessos. Se nós conseguirmos controlar os excessos, nós conseguimos controlar a escassez. Óbvio que, né, temos que ser coerentes, né? Não podemos ser negacionistas de olhar e dizer assim, não existe pobreza. Todo mundo tá na situação mal que tá porque simplesmente gastou mais do que podia. Não. Só que o que acontece? Quando nós olhamos para a pobreza, sem entrar no negacionismo, mas olhando para o real, o que nós percebemos? Tem muitas pessoas com condições precárias, mas que têm o último iPhone, que têm a última televisão. No episódio passado eu mencionei o fato de que eu fiz a minha dissertação de mestrado com beneficiários do programa Bolsa Família, né? E eu visitei muitas casas, porque nós íamos lá e líamos o questionário para essas pessoas. Então eu visitei muitos. 31 municípios, eu acho que eu visitei vários lugares desses 31 municípios no interior do Rio Grande do Sul, e eu ia na casa das pessoas, eu sentava na sala das casas dessas pessoas. E não foi uma nem duas de tu entrar dentro da casa e não ter piso na casa, mas ter televisão de LED. Sabe? Ter uma HD TV. Que nem na minha casa eu tenho, porque acho inútil. Mas tinha lá uma televisão zona de 50 polegadas. De LED, eu acho que hoje em dia até é antigo, né? Televisão de LED é bem antigo. Perto do que se tem hoje. Uma HD TV, sei lá o quê, 3D, não sei o quê. E isso não foi nenhuma nem duas casas que eu fui, sabe? Por que isso acontece? Por que a pessoa mal tem dinheiro para comer, mas tem uma televisão de 50 polegadas e tem um iPhone 15 na mão? Justamente porque a capacidade de tomada de decisão dela está afetada. E o que acontece? Esses estímulos, né, de desejo, de instigar, meu Deus, eu tenho que ter isso, eu tenho aquilo e eu tenho aquilo, né? Instigar cada vez mais esse desejo faz com que essas pessoas, elas digam assim, eu já tô ferrada mesmo, né? Eu já tô com a vida acabada. Quem tá ferrado mesmo, o que vai acontecer se eu pegar mais um carnezinho? Eu vou lá na loja, na Magazine Luiza, eu vou lá na não sei o que, e eu vou fazer um carnê. E eu vou comprar minha televisão. Porque se eu sou pobre, pelo menos eu tenho uma televisão. Então vai construindo isso e vai despertando cada vez mais esse desejo. Mais esse desejo. Mais esse desejo. Por ter coisas
que talvez não façam o menor sentido no teu contexto, porque tu tá passando fome. Aí tu tem a televisão de LED. Por isso que eu disse que é polêmico, mas eu concordo em certa medida com esse artigo, com a construção da ideia que ele traz. E ele é um artigo publicado agora, em 2024 agora. Né? Nós estamos em 2025, esse episódio está saindo em fevereiro de 2025. E o artigo foi publicado em 2024. Então é um artigo super recente. Para mostrar que, assim, isso não é uma coisa que, nossa, né, é incoerente com o mundo atual. Isso acontece no mundo atual. E eu quero deixar claro que minha crítica aqui não é o consumo. Não é que eu seja contra consumo. Pelo contrário, quando a gente tem uma estrutura financeira sólida, uma organização adequada, consumir também é um ato de realização. Nossa, olha só, eu comprei, né, umas 2, 3 semanas eu comprei uma cama. Faziam 8, 10 anos desde que eu vim pra Floripa que eu não tinha, que a minha cama era muito ruim, porque eu cheguei aqui em Floripa, a gente não tinha muitas condições, quer dizer, a gente estava bem apertado. Eu cheguei na loja e perguntei qual é a cama mais barata. É essa que eu vou levar. E aqui a mais barata ficou 10 anos. E eu troquei de cama agora. Então, assim, isso é um ato de realização. Olhar pra minha cama e dizer, ai, que delícia minha cama, sabe? Então, assim, aí eu vou dizer assim, nossa, é horrível isso. Não, é ótimo. Melhora a minha qualidade de vida, eu trabalho, eu tenho uma organização financeira que me permite fazer isso sem me colocar em risco. Tudo organizado, por que eu não vou me permitir ter uma cama, sabe? Seria ir para um outro extremo, que é ter uma dor de gastar o dinheiro, que não faz sentido, que é tão danosa quanto um excesso de consumo. O problema é que tem muitas pessoas que não é este consumo realista com a sua própria condição. É um consumo da televisão numa casa que não tem nem piso, que a pessoa está passando fome, mas ela tem uma televisão. Então, o que eles constroem, né? Qual é a hipótese do artigo? Que se nós conseguirmos diminuir desejo de consumo, nós também conseguimos aumentar bem-estar.